A partir de agora, na Rádio da Família. Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder. Caminhando com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. Será que a comunhão frequente, até diária, me faz ser mais santo? Quem nos esclarece é o Padre Leonardo Wagner. Se eu comungar, muitas vezes eu serei santo. Preste atenção que hoje nós vamos ver uma passagem do Evangelho que responde essa pergunta. É preciso comungar muito? Se eu comungar muitas vezes, eu vou ser santo? Então vamos lá. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 14, o que é que esta passagem tem a ver com a comunhão? Bom, o contexto aqui é da última ceia. Mateus fala de modo bem mais resumido que João, por exemplo. Tem um versículo que nós ouvimos aqui: o que vai me trair é aquele que põe a mão no prato comigo. Nós podemos pensar que Judas estava na primeira missa. A primeira missa da história foi celebrada por nosso Senhor Jesus Cristo. E que ele comeu desta ceia, comeu deste banquete. Muitas vezes nós podemos ir para a igreja e comungar. Outro dia, recentemente, vi alguém, não vou dizer nem quem, porque me chocou bastante, pregando assim claramente na internet, contrário aos ensinamentos da igreja, mas com autoridade, como se ele estivesse falando em nome da igreja. Ora, você pode comungar, mesmo estando em pecado, porque a Eucaristia é o amor de Jesus, é a misericórdia de Deus. Então não importa se você faltou muitas missas, se você está em pecado, mesmo pecado mortal, você pode comungar à vontade. Foi isso que Judas pensou. Participar da ceia, participar do banquete eucarístico, mas o seu coração está traindo Jesus. Quantas pessoas comungam em pecado, ou quantas pessoas comungam não fazendo atenção àquilo que estão fazendo? Quase como no automático, quase como sem fé, diria. Ou, mais propriamente dizendo, sem fé. E que efeito causa isso naquela pessoa? Na palavra de Deus, na carta de São Paulo aos Coríntios, diz que a pessoa que comunga, a pessoa que recebe o corpo e sangue de Cristo, sem dar atenção ao que está fazendo, recebe a própria condenação. Então, aquela Eucaristia, em vez de santificar a pessoa, na verdade está aumentando o seu pecado, porque ela está comungando indignamente, está comungando em pecado grave, está cometendo um sacrilégio. Eu gosto de pensar, eu quero que você reflita hoje. Amanhã, quinta-feira santa, é o dia da instituição da Eucaristia. Então, muito importante nós refletirmos sobre esse grande dom que Deus nos deu. A mesma comunhão que eu recebo, que você recebe hoje, a mesma Eucaristia, foi a que Santa Teresinha do Menino Jesus recebeu. Foi a que São Francisco de Assis recebeu. E aqui eu posso ficar listando os santos da história, até chegar nos apóstolos, até chegar inclusive em Nossa Senhora. Mas Nossa Senhora é imaculada. Vamos pensar a partir dos apóstolos, que estavam na última ceia, que depois foram celebrar esta que hoje nós chamamos missa, né? Celebrar a Eucaristia, celebrar a fração do pão, como se dizia no início da igreja. E todos esses santos, mártires, crianças, adultos, comungaram do corpo e sangue de Cristo. Então por que
que eu não sou tão santo quanto eles? Por que eu não sou santo como Santa Teresinha? Por que eu não sou santo como Santo Curadário, São João Bosco, grandes sacerdotes? Por que você não é santo, santa, como Santa Teresa de Ávila, ou como São Domingos Sávio? E aqui a gente pode continuar citando muitos. Porque eles receberam a Eucaristia de modo mais piedoso, de modo mais fervoroso. Porque eles receberam a Eucaristia com o desejo de amar e ser fiéis a Jesus. Porém, existem tantos Judas comungando. Existem tantas pessoas que vão para a Eucaristia sem estar preparados, que comungam sem confessar. Inclusive, se difundiu aí uma história que, na verdade, isso não faz parte da tradição católica, foi alguém que inventou. Você pode estar em pecado mortal, pede perdão a Deus, comunga, depois confessa. Confessa quando, né? Confessa quando? Veja, eu vou dizer uma comparação muito simples aqui para você. Digamos que você almoçou e não lavou os pratos, esqueceu ou não quis lavar os pratos. Quando chegou na hora da janta, você pensou assim, eu já vou comer de novo mesmo, né? Para que lavar? E aí você come no prato sujo. Tá, a comparação é bem, quase baixa, né? Assim, meio ridícula. Por quê? Porque é uma coisa muito simples, né? Que você talvez tenha até nojo de pensar, poxa, eu vou comer no prato sujo do almoço. Eu posso dizer a mesma lógica. Não tem nada não, tu come, depois tu lava. Né? Come agora, depois tu lava. A mesma coisa, comunga com o coração sujo. Comunga em pecado mortal, depois tu confessa. Então come no prato sujo, depois você lava. Né? Para não dar trabalho. É para ser prático. Então o mundo quer a praticidade, né? Mas não quer a santidade. Não quer a pureza, não quer o sacrifício, não quer a renúncia, não quer o esforço. Então, imaginemos e façamos essa reflexão hoje. Na última ceia, nós tínhamos Pedro impetuoso, nós tínhamos São João carinhoso, que recostou sua cabeça no peito de Jesus, que foi o único que seguiu Jesus até o fim. Nós tínhamos também Judas, que o traiu. A Eucaristia nos santifica se nós formos até ela com o coração cheio de amor, cheio de fé e com o coração desejoso de sermos santos e purificados por Deus. Que nesta Semana Santa possamos caminhar de modo mais decidido para a nossa santificação, para amar Jesus todos os dias da nossa vida. Deus te abençoe, uma feliz Tríduo Pascual e uma Santa Páscoa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dados a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento. E se em meio à tribulação eu me esquecer de ti, ilumina minhas trevas com tua luz. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir,
esfriando minha cabeça e esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dados a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento. E se em meio à tribulação eu me esquecer de ti, ilumina minhas trevas com tua luz. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Chego muitas vezes em tua casa, meu Senhor, triste, abatido, precisando de amor. Mas depois da comunhão, tua casa é meu coração. Então sinto o céu dentro de mim. Não comungo porque mereço, isso eu sei, ó meu Senhor. Comungo pois preciso de ti. Quando faltei à missa, eu fugia de mim, de ti. Mas agora eu voltei, por favor aceita-me. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus,
Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: Que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. Meus queridos irmãos, nós estamos na quarta-feira da Semana Santa e recordamos aquela quarta-feira fatídica em que Judas combinou com os sumos sacerdotes o preço da traição. É por isso que, tradicionalmente, a Igreja jejua e faz abstinências nas quartas-feiras e sextas-feiras. Ou seja, a sexta-feira é evidente, porque é o dia da paixão, é o dia da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a quarta-feira é por causa da traição de Judas. E a Igreja faz esta penitência exatamente não para condenar Judas, mas para viver aquela atitude de humildade e de penitência que todos nós precisamos ter. Veja, o Evangelho de hoje conta o acerto de Judas com os sumos sacerdotes, mas depois nos transporta imediatamente para a Quinta-feira Santa. E lá no cenáculo, Jesus anuncia profeticamente: Eu vos digo, um de vós vai me trair. O que é belíssimo neste Evangelho é a atitude dos outros apóstolos, ou seja, dos 11 apóstolos. Os 11 apóstolos, ao ouvirem essa palavra de Jesus, confiam no que Jesus está dizendo e desconfiam de si. Ou seja, se eles examinassem a consciência deles, eles sabiam perfeitamente que eles não tinham nenhum projeto de trair Jesus. Pedro depois negou Jesus, mas ele não tinha nenhum projeto de trair Jesus. Os outros saíram correndo, mas não tinham projeto de trair Jesus. Se eles fizessem um solícito e sério exame de consciência naquele momento, lá na última ceia, eles não tinham do que se acusar. Eles estavam vendo o coração deles e vendo que o coração deles não tinha projetos de traição. Mas
como eles tinham se acostumado a confiar em Jesus, eles creram mais no que Jesus estava dizendo do que em si mesmos. E humildemente, maravilhosamente, humildemente, o Evangelho diz, um por um, começaram a lhe perguntar, Senhor, serei eu? Será que sou eu? Vejam a humildade dos apóstolos que desconfiam de si, se acusando a si mesmo. Nenhum deles, eles não começaram aquele jogo de Adão, Eva e a serpente, se acusando, um acusando o outro. Né? Quem fez isso? Foi Adão, foi Eva, foi a serpente. Não. Jesus disse, um de vós irá me trair. Imediatamente caíram em si com tristeza e começaram a perguntar, serei eu, Senhor? Esta é a atitude com a qual nós devemos viver esses dias santos da Semana Santa. Dias em que, claro, nós não estávamos lá. Não fomos nós quem traímos Jesus como Judas, que o condenamos como Anás e Caifás, que lavamos as mãos como Pilatos, ou que tratamos com indiferença e sarcasmo como Herodes. Não fomos nós quem colocamos a cruz nas costas de Jesus e que o pregamos na cruz. Mas, embora não tenhamos sido nós historicamente a fazer isto, os nossos pecados nos levam a nos colocarmos diante da cruz de Jesus humildemente e dizer, Senhor, sim, fomos nós. Fomos nós que de alguma forma vos causamos estas chagas. Porque foram os nossos pecados. Ele carregou sobre si as nossas dores. Ele carregou as nossas chagas, as nossas feridas, a nossa miséria. Ele colocou sobre si o fardo dos nossos pecados. Meus queridos, que ingratidão a nós não reconhecermos isto que nos revela as Escrituras. Você pode não se sentir culpado da morte de Jesus, mas as Escrituras nos revelam que somos. E aí? Você vai acreditar mais no que você sente ou naquilo que a palavra de Deus nos diz? Naquilo que Jesus diz? Então, nesses dias santíssimos, em que nós estamos aí às portas do Tríduo Pascal, amanhã começa, nós precisamos, com esta humildade dos apóstolos, nos acusar diante de Deus para dele receber o perdão, a absolvição. Sim, porque nosso advogado é Deus, não precisa você se defender. Se você for nesses livros de autoajuda, né, lá eles vão ensinar você a não se acusar. Tá tudo bem, nada é pecado, não se preocupe, né? Não se neurotize. Mas não se trata de neurose. Trata-se de sabermos, Ele morreu por mim. Ele se entregou por mim. É isso que nos diz a revelação. Creia no que Deus está lhe dizendo. Bata no peito, peça perdão. E então se abre a porta da salvação. No final do Evangelho, não por humildade, mas simplesmente porque ficava feio ficar fora da lista dos humildes, Judas então pergunta finalmente, Mestre, serei eu? Não era uma atitude de humildade, mas Jesus desmascara o traidor e lhe diz, tu o dizes. A quem iremos imitar?
imitemos os apóstolos, vivamos esses dias com intensidade, cheios de amor por Jesus, batendo no peito, pedindo perdão dos nossos pecados e agradecendo a Deus pelo grande amor com que nos amou. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cada vez que você vem a mim e me pede pra curar suas dores, ao contrário do que possa imaginar, que ao meu toque suas chagas vão fechar. Eu precisarei sangrar seu coração, vou raspar e saiba vai doer. Tocarei suas chagas com minhas chagas e porei meu sangue em você. Rasgo suas feridas, mexo em sua vida, abro suas chagas, suas mágoas. Vai doer um pouco mais, mas logo vai suavizar, e as chagas tão abertas vão cicatrizar. Você vem a mim e me pede pra curar suas dores, ao contrário do que possa imaginar, que ao meu toque suas chagas vão fechar. Eu precisarei sangrar seu coração, raspar e saiba vai doer. Tocarei suas chagas com minhas chagas e porei meu sangue em você. Rasgo suas feridas, mexo em sua vida, abro suas chagas, toco em suas mágoas. Vai doer um pouco mais, mas logo vai suavizar, e as chagas tão abertas vão cicatrizar. Vai doer um pouco mais, mas logo vai suavizar, e as chagas tão abertas vão cicatrizar. Você está ouvindo na Rádio da Família, Caminhando com Jesus. Aplicado a Maria, o termo cooperadora assume um significado específico. A colaboração dos cristãos na salvação atua-se depois do evento do Calvário, cujos frutos eles se empenham em difundir mediante a oração.
E o concurso de Maria, ao contrário, atuou-se durante o evento mesmo e a título de mãe. Estende-se, portanto, à totalidade da obra salvífica de Cristo. Somente ela esteve associada deste modo à oferta redentora, que mereceu a salvação de todos os homens. Em união com Cristo e submetida a Ele, colaborou para obter a graça da salvação à humanidade inteira. O particular papel de cooperadora desempenhado pela Virgem tem como fundamento a sua maternidade divina. Dando à luz aquele que estava destinado a realizar a redenção do homem, nutrindo-o, apresentando-o no templo, sofrendo com ele que morria na cruz, cooperou de modo singular na obra do Salvador. Embora a chamada de Deus a colaborar na obra da salvação se refira a cada ser humano, a participação da Mãe do Salvador na redenção da humanidade representa um fato único e irrepetível. Não obstante a singularidade dessa condição, também Maria é destinatária da salvação. É a primeira remida e resgatada por Cristo, da maneira mais sublime, na sua imaculada conceição, e colmada pela graça do Espírito Santo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus.